Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, o seu podcast semanal sobre geriatria, estilo de vida e longevidade. Para todos que me seguem aqui sabem que são temas variados que a gente traz para cá. Mas hoje eu trouxe um convidado que eu acabei de conhecer, inclusive conhecemos no evento do Vida Plena, do TRT, onde fomos trabalhar. Fomos apresentar palestras para um grupo de pessoas que estão se preparando para a aposentadoria. E qual não foi a minha surpresa? Ele, como educador físico, fez uma abordagem que me deixou assim muito pensativa sobre a maneira como podemos motivar as nossas pessoas, os pacientes, nós nos motivarmos para a atividade física. Então, hoje aqui eu trouxe Hassan Elsanguide, que é doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, atualmente professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, docente permanente do programa de pós-graduação em Educação Física e líder do grupo de pesquisa em psicobiologia da atividade física. Seja bem-vindo, Hassan. Muito Prontamente obrigado. aceitou o convite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Pois é. Então, sem mais delongas, vamos começar, porque esse é o rapaz do movimento, né? A sua palestra falou muito sobre o movimento, né? Como uma ferramenta para viver a vida, né? Seria o papel da atividade física, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, no envelhecimento saudável. Exatamente, também. Eu tenho a visão, né, que a vida ela exige movimento. Então, quando você percebe que ter mais movimento significa ter mais vida, né, seja principalmente para fazer aquelas coisas que têm sentido no nosso dia a dia, né, e que tem valor especificamente para cada pessoa, eu entendo que quanto mais movimento, melhor. E o que me chamou muita atenção, que a gente estava até conversando lá nos bastidores, foi você falar de um estudo que você tinha feito em academias aqui em Natal e que tinha visto a frequência de pessoas que frequentam a academia. Isso. E que teve um estudo que você viu que a pessoa foi 4 vezes no mês. Exato. Só que quando você diz assim, meu Deus, a pessoa pagou a academia, foi 4 vezes no mês, tende logo a se sentir culpado, né? Tô pagando a academia, não tô fazendo o que é obrigatório, não tô fazendo a meta e tal. Mas, pelo contrário, era uma pessoa que era sedentária. E que bom que ela começou a ir pelo menos uma vez por semana. Exato. Então, isso me deu, como eu estava lhe dizendo, uma maneira diferente de abordar a pessoa que a gente quer estimular a atividade física, né? Por exemplo, dessa vez eu escrevi lá no papel de metas, né? Que tem que ser uma meta que seja possível, né? Atingível, porque senão a pessoa não vai. A pessoa que nunca fez nada de atividade física, não adianta chegar e começar a carregar um monte de peso, né? Exatamente. Então, especificamente essa paciente, eu negociei com ela uma voltinha na praça do bairro dela 2 vezes por semana. A gente começa assim. Porque na hora que ela vê que ela consegue, uma voltinha daria 7, 10 minutos, e vai aos poucos aumentando e progredindo. Exatamente. Por quê? Porque você também disse que pessoa que não faz nada, tá lá 20 anos parada, e começa a academia, segunda, terça, quarta, se lesiona e deixa de ir. E às vezes até não precisa nem se lesionar, né? Porque quando o exercício ele é um estresse. Então ele é um estresse que estimula o nosso corpo quando ele é feito na dose certa. Agora, se você faz de forma exagerada, o efeito é quase que como se fosse um processo inflamatório que o seu corpo está respondendo, similar a um problema de uma doença, um problema assim. Então, dependendo do nível que você começa, né, isso pode ser muito danoso. Eu vejo muito pelo lado psicológico que a experiência que você tem, ela gera na memória da pessoa, ela cria um relacionamento com aquilo que pode ser alimentado de uma forma positiva ou negativa. Então, se você tem ali uma pessoa que já tem um histórico com experiências negativas, que já está com dificuldade, tem várias barreiras, e você propõe logo uma meta que ela é sedutora no sentido de você alcançar rapidamente um resultado, mas que quando você vai implementar na prática, ela só te traz mais repertório negativo associado a uma prática, que no final
ela precisa ser cultivada ao longo da vida. Então, não importa, eu vejo muitos ex-atletas, né, pessoas que tiveram uma vida de muita intensidade com o exercício e no final acabam se distanciando por, né, não se identificar mais com aquilo, porque exagerou, né, porque criou uma série de relações que não são boas. Então, eu entendo que é muito importante para todo mundo, né, todas as pessoas, principalmente quem está na área da saúde, ter esse entendimento de que a forma com que a gente vai abordar qualquer objetivo, ela precisa ser muito bem calculada, porque ao invés de você estar ajudando, você pode estar atrapalhando o processo, mesmo bem intencionado, né? É, é como eu disse, é a pessoa que essa é uma meta possível e atingível, né? Conseguir dar 2 voltas por semana. Hum. Eu acredito que seja. Mas na hora que você coloca uma coisa que para ela vai se tornar um pouco complicado, não, eu tenho que fazer no mínimo meia hora, Uhum. 30 minutos, segunda a sexta, para dar no mínimo 150 minutos, para sair de sedentarismo. Isso não vem. É. É, Fica uma barreira. Imagina, convidar você para um desafio que você de cara olha e fala assim: nossa, eu tô muito longe disso. Ou quando você vai e experiencia uma tentativa, você vive uma relação de que realmente você percebe, é muito difícil. Então, é um ciclo vicioso, onde você acaba alimentando um sentimento de frustração ao invés de um sentimento de algo que você tá, não só que você se identifica, né? Então é legal que você perguntou para ela o que que ela gosta de fazer, né? O que que dá para você, o que que você tem interesse de fazer? Porque às vezes ela não reconhece aquilo como algo que poderia estar ajudando. Então, uma dança, pô, dançar é maravilhoso, né? Principalmente quando a gente tá numa idade mais avançada, porque é um exercício, é uma atividade que você faz de forma coletiva, né? Tem uma questão, né, um trabalho de interação, saúde mental, né, acaba se favorecendo muito. Então, é interessante desmistificar o que que vale, né? Essa ideia, a gente é. criou esse rótulo, né? Ah, isso aqui conta, isso vale. Assim, como se você passear, caminhar não valesse nada, entendeu? Então tem que ser aquela coisa suada, doída, difícil. Eu fico, nossa, quem é que aceita um convite para algo desse tipo, né? Tem que estar muito disposto, tem que estar muito É. em condições disso. E quando você pensa a rotina da maioria das pessoas, e eu não vejo isso. Converso com, por exemplo, um Uber. Nossa, perguntei aí, como é que é a tua rotina? Ah, trabalho de tal hora. Falei, e quando você chega em casa? E aí, como que você. Nossa, eu tô acabado. De todo sentado. Exatamente. Eu falei, mas tu não fica o dia. Eu até tiro onda assim. Tu não passa o dia inteiro sentado aí? Como é que tu fica tão cansado? Aí eles falam, cabeça, né? Então a nossa exigência mental, ela esvai, né? Então a gente tem o autocontrole e ele é uma ferramenta, né? Que infelizmente ela é limitada, assim, limitadíssima. Se você, né? Eu brinco sempre com meus alunos, se você vai depois de um dia cansativo, exaustivo, com fome pro mercado, nossa, Atacou o supermercado. terrível. A compra não tem listinha que segure, né? Aquele ímpeto, né, de você fazer decisões que normalmente você combinou consigo mesmo que você não ia fazer, mas daí ali na hora, né, com fome, aí tu abre uma exceção. Então a gente tem essa capacidade muito limitada e a nossa rotina exige muito da nosso autocontrole, seja no trânsito, seja no trabalho, né, até em casa mesmo. Então você tem que lidar, né, com as questões familiares. Então tudo isso exige muito. E aí chega mais a atividade física, ainda te exige mais autocontrole, mais. Então, assim, eu vejo que não é uma abordagem que. Aliás, eu vejo, não. Os estudos têm mostrado que essa abordagem não está dando Não tá certo. dando certo, não funciona. E você praticamente usa o movimento, não vou dizer nem a atividade física, usa o movimento como uma ferramenta de trabalho. E hoje faz até um estudo com o pessoal lá da Casa Caurne Isso. para criar o hábito do movimento. Fala um pouquinho sobre o seu estudo com o pessoal Legal. lá. A gente começou com um programa de treinamento, uma prescrição de exercícios para um grupo da terceira idade, né? É um programa chamado de Bem com a Vida. E foi muito interessante, a gente focou bastante nesse programa por muito tempo, e é o que está rodando até hoje lá, justamente que tem essa abordagem, né, uma abordagem mais individualizada, centrada nas pessoas. E aí, depois de um tempo, a Cauni me oportunizou ampliar o projeto
nós implementamos tanto uma avaliação, mas a coisa que eu mais gosto, eu sempre falo, é a sessão de aconselhamento. Então, a gente muitas vezes imagina que é fácil, né? Você tomar a decisão de começar a fazer uma atividade física e que, pô, você tem a obrigação de conseguir, porque, poxa, conhece, não, tem que dar, você tem que conseguir, né? E aí nisso, a gente, né, os estudos mostram que não é fácil e que precisa um suporte profissional pode favorecer muito essa organização. Então, uma das coisas que a gente faz, né, eu uso a seguinte analogia, é não dar razão para um objetivo, porque a razão, a gente meio que está acostumado, né? Então, assim, qual é a razão para você ser fisicamente ativo? Ah, eu preciso para ter força, para conseguir fazer, né, não ter um problema cardíaco, para eu, Porque né, meu médico porque o mandou. meu médico mandou. Então, essas razões, as pessoas meio que já sabem, né? Então, você pergunta para qualquer um, raramente ele vai dizer assim, não, atividade física não é legal, não faz bem. Então, agora, um sentido para individual, né? Então, eu vejo muitos, né? Então, como eu converso muito com as pessoas sobre isso, eu me deparo com motivos muito variados. Por exemplo, teve um senhor que ele virou o meu exemplo principal nas aulas, que é ele estava no relatório da avaliação dele estava força de membro inferior muito abaixo da média. Então a gente no relatório apresenta uma orientação genérica, né? E depois nesse aconselhamento a gente aborda mais especificamente uma maneira dele conseguir alcançar aquilo. E aí na conversa com ele, ele disse assim, eu falei assim, ó, o que que você gosta de fazer, né? Como é que é a tua vida? E ele, eu passo uns dias aqui em Natal, depois vou para minha fazendinha ali no interior e tal, e o que eu gosto de fazer lá é andar de cavalo. Pô, que legal, meu. E aí, o que que você tem a força, assim, te atrapalha em alguma coisa, né? Essa coisa da Subir a cela, né? Aí ele mencionou isso, sabe, Ângela? Ele falou assim: eu tenho. Uma coisa que me chateou muito, assim, que antes eu subia no cavalo na saída e toda vez que eu descia para abrir a porteira, eu descia e conseguia subir de volta. Nos tempos pra cá, eu não Tá tô mais vendo? conseguindo. Aí eu falei: é mesmo? Nossa, deve ser terrível. Você é muito ruim, né? Você gostar de uma coisa e não conseguir fazer. Ele, olha, isso realmente me deixa incomodado. Eu falei: você não tem a vontade de resolver esse teu problema, assim, buscar uma saída para você conseguir voltar a andar a cavalo? Ele, não, com certeza. E ele já tinha um certo, uma rotina com alguns dias de exercício. Eu falei, você teria condição de fazer o quê? Aí eu falei, pô, eu tenho esses horários aqui, pô, posso fazer e tal. E aí nessa a gente identificou formas dele fazer aqui, dele fazer lá no interior dele. E ele começou a buscar aquilo não mais por uma obrigação externa, mas por um desejo pessoal de alcançar alguma coisa que ele valoriza muito. Então, a gente ajuda as pessoas a identificar isso e focar nisso. Então, eu tiro a atenção dela para aquilo que é externo e tento trazer a atenção para ela do que é interno, aquilo que faz sentido para ela. Então, percebe que eu não posso usar aqueles objetivos genéricos, força, hipertrofia, condicionamento físico, emagrecimento, que é o que acaba sendo o propósito direcionado pelos profissionais. Então, ele te mostra uma lista, tu tem que se encaixar numa daquelas caixinhas, e não o contrário, né? Que deveria É. ser e que para mim faz mais sentido. Então, esse encontro, né, de aconselhamento, a gente faz isso, ajuda a definir um objetivo, a meta, e também acompanha, porque a organização, né, a rotina, às vezes a pessoa não consegue planejar muito bem. Então, quando, onde e como. Se você define isso, a chance de você conseguir fazer aquilo acontecer, né, aumenta significativamente. Um exemplo prático. Chega com uma pessoa que você encontrou, não via faz tempo, diz assim: Ei, bora marcar um dia lá em casa? Bora! Não, pô, a gente tem que conversar, né? Nossa, com certeza. E vai e fica. Bora. Vê quando que isso vai acontecer. Nunca. É, nunca. Nunca vai acontecer. Agora, diga assim: já aconteceu comigo e eu fiz de propósito. Falei, bora, quando? Segunda-feira dá certo pra você? Aí você já fica meio assim: Eita. É sério mesmo. É. Eu tenho que marcar. Então, aí você se obriga a se organizar. Então, você vai olhar sua agenda, você vai encaixar um horário, você vai ter que se organizar e tudo isso demanda um planejamento. Então, muitas vezes a gente ignora algumas etapas como se fosse óbvio, É. mas não é. Então, essa logística, né, de organização, né, infelizmente, isso não tem no serviço. Hoje, por exemplo, se você quiser um serviço como esse,
Você não tem, no mercado não oferece essas opções. Eu tento estimular meus alunos a implementar isso dentro dos serviços que eles estão fornecendo. Mas na atenção primária à saúde, né? Então essa é uma abordagem que veio de lá, com aconselhamentos breves, né? Eu até participei de um documento do Ministério da Saúde que organizou isso, né? Então, como é que a gente dá um aconselhamento breve na atenção primária, né? E aí só que lá na Caúna eu tenho 1 hora para conversar com a pessoa, entendeu? Então é maravilhoso, é maravilhoso. Se você for para o serviço público, ou não sei nem se em convênio teria, eu acredito que não. Nenhuma oportunidade dessa de conversar, né? E de fazer um aconselhamento. Você falou aí do motivo. Uhum. Hoje eu escutei um motivo de uma pessoa que começou a fazer atividade física porque ela separou do marido, Uhum. tem 5 filhos, mas na época eram 5 crianças. E ela começou a caminhar para a cabeça, parecer, Saúde enfim, mental, né? saúde mental. Saúde Começou a caminhar, começou a correr, enfim, é corredora até hoje, tem 80 anos. Olha Vou dar um isso. spoiler porque ela vai vir para cá. Por isso que eu já sei dessa história dela. Então, assim, esse foi o motivo. Entendi. Subir no cavalo sem ajuda é o motivo. Porque a gente fala muito no consultório que a atividade física, ela vem para a independência. É você ou levantar, ou sentar sem ajuda, é você poder ir ao mercado. Ou como aquele vídeo, que depois eu boto até a descrição aqui, quem ninguém viu, que é aquele senhor fazendo exercício com muita dificuldade todo dia e os vizinhos estranhando, porque todo dia fazendo frio, o sol, ele estava lá treinando, levantando aquele peso. E que o propósito dele era o quê? Suspender a netinha e colocar a estrela na árvore de Natal. Isso. Então, eu acho que quando a gente busca uma razão, não é nem a razão, eu digo o motivo mesmo, porque a razão mesmo, a dica racional da coisa, todo mundo sabe. Né? A gente quer ter longevidade, a gente quer ter músculo, né? Qualidade de vida. A gente sabe que no envelhecimento a gente vai ter sarcopenia. Se estiver associado a outras doenças, é muito mais acelerado. Então, quando você falou desse jeito, como você aborda, com uma entrevista motivacional, escutando, fazendo aconselhamento, porque é isso que eu pergunto. A gente sabe que a musculação, ela realmente é obrigatória. A palavra obrigatória, né? É muito bom. Ajuda demais. Ajuda demais. Mas quem não consegue começar com a musculação, eu pergunto o que é que já fez antes, né? Não, eu gosto de um pilates. Então, tá. Vamos pro pilates, intensificar, são atividades diferentes. Sim. Cada uma com sua função, né? Mas eu acho melhor que nada. Não fazer nada. Tudo vale, né? Tudo vale. Aí, como você falou, da dança. Eu tenho algumas pacientes que elas gostam muito de zumba. Quando é uma dança mais fit dance, elas acham muito moderna. Mas gostam muito de zumba. Por quê? Porque se reúnem, aquele grupo forma uma conexão, aquele grupo se encontra para comemorar datas e tudo mais, e é um grupo que vai junto para a atividade física. Exato. É muito mais do que saúde física, né? É uma saúde mental, social. Isso está muito amparado tem uma teoria chamada teoria da autodeterminação. Ela fala que toda atividade que envolve 3 necessidades psicológicas básicas, é autonomia, é competência e relacionamento. Então, se existem esses elementos, né, que são necessidades psicológicas básicas, ou seja, se acabasse, se isso deixar de existir, a nossa motivação, o nosso envolvimento com aquela atividade provavelmente vai ser diminuída, né? Então, quando elas são atendidas, a gente acaba tendo um envolvimento e até o inglês ele fala de florescer, no sentido de você desabrochar aquilo que tem de melhor dentro de você. Então, buscando, o seu relato traz isso, né? Então, assim, o fato da pessoa estar lá, cria uma amizade, e aí consegue tomar decisões, consegue fazer aquilo que ela gosta e tá. Então é isso, a gente tá numa crise agora do fitness, né? Que é o fitness, trazendo uma proposta, uma ideia de perfeição, né? De alta performance. Isso aí não se sustenta. O Brasil é o país mais ansioso do planeta, um dos mais aí. Então a gente ninguém aguenta mais isso. Então, o que é possível nessa realidade onde já está todo mundo exausto? É justamente esse acolhimento. Então, a própria Organização Mundial da Saúde diz: todo movimento conta. Porque eles já entenderam que quanto mais você sobe a régua,
Não é que as pessoas vão correr atrás dela, é que mais as pessoas vão se desmotivar e se contentar em ficar onde estão. E eu estava até comentando com você, por exemplo, quando eu combinei com essa paciente os 2 dias na semana, Uhum. as pessoas tendem a achar que é terça e quinta, segunda e quarta, quarta e sexta, né? Uma coisa assim já pré-estabelecida. Tá, que seja. Mas aconteceu, por exemplo, a semana passada, o meu filho estava doente, eu tive que dar um suporte a ele e eu não consegui treinar, Uhum. nenhum dia. Então, aí eu disse, não, então eu vou treinar no final de semana. Aí quem adoeceu fui eu. Sim. Então, eu tive que respeitar esse período. É. E semanas muito cheias, que às vezes tem algum compromisso, como pronto, por exemplo, hoje a gente tá à noite aqui gravando, mas vocês vão assistir qualquer hora do dia, mas a gente tá gravando à noite. Então, eu já vou chegar um pouco mais tarde em casa. Então, hoje o treino não vai dar. Aí, o que é que eu faço? Eu tento compensar sexta, sábado, domingo. Ah, domingo a academia é fechada. A que eu frequento é aberta, mas Uhum. o que é que eu faço domingo? Caminho dentro do condomínio. Os meninos andam de bicicleta, eu vou junto atrás. Eu não tenho cachorro, mas meu sobrinho tem um cachorro que eu sou apaixonada. Leva lá em casa, eu dou a volta com o cachorro, entendeu? Então, tudo é um movimento. Exato. Tem outra paciente também que eu negociei a história de passear com o cachorro. Aham. Ele disse, não, eu não faço nenhuma atividade física, mas eu passeio com o cachorro e fiz. E esse passeio com o cachorro dura quanto tempo? Exato. Aí ele disse, eu acho que às vezes uns 40 minutos. Calça um tênis, para ver se fica mais confortável, para não ir de chinelo. A gente não sabe como é o terreno, se é irregular ou não. E uma coisa que você falou também que me chamou muita atenção é a questão do ambiente. Sim. Existe, eu digo que o próprio idoso, às vezes, ele tem um etarismo. Ele, às vezes, não quer ir para uma academia porque diz que só tem jovem. Né? Aí, eu digo que aqui em Natal já existem academias específicas para os 60 a mais. Por quê? Porque as pessoas... o professor vai dar mais atenção, ou então aquelas pessoas vão conviver com outras pessoas da mesma idade e não vão se sentir deslocadas. Mas eu também tenho minhas pacientes que são mais idosas e que só gostam de estar no meio dos jovens. Por quê? Porque diz que se reenergiza. Então a pessoa tem que procurar um ambiente que lhe cabe. Como foi o exemplo que você estava falando da academia, né? Às vezes você paga uma academia, não se sente bem, então você testa outra e aquele ambiente, né? Eu entendo que é um investimento necessário, né? Para quem tem condição, óbvio, né? E tem várias opções. Então, o fato é que às vezes a gente, né? Vou naquela academia de rede. Assim, infelizmente, o modelo de negócio deles não está focado em oferecer um bom atendimento individual, mas eles têm lá as máquinas, né? Tem aquilo que é muito legal. Então, hoje eu tento, né? Eu olho por um outro lado. Então, eu comentei, pô, eu vou num box onde eu tô ali, eu tenho um ambiente agradável, a coisa é aconchegante, o pessoal me trata bem, todo mundo sabe meu nome, eu já conheço todo mundo que tá no meu horário, já faço amizade com o pessoal, ele já me chama para surfar no final de semana, ou a gente fazer uma atividade. Então, assim, cria uma rede de amizade. Então, minha filha estuda com a filha de um outro cara que tá lá, entendeu? Então, a gente começa a se aproximar e criam redes de suporte, né? Então, isso que é o bacana. Então, a atividade física, o movimento, ele é uma oportunidade para a gente experienciar inúmeras atividades que deixam a nossa vida melhor, né? Então, você quando vai dar uma volta na praia, pô, imagina, você tá lá, você não aguentar andar na praia, porque tu tá cansado, com dor no corpo. Então, poxa, será que, assim, a gente precisa chegar nesse nível? Aí quando você tá lá, daí você tem que correr atrás total, porque se você não for, né, não vai alcançar no resultado que você quer. Poxa, a gente tem que ser mais, né, mais amigável com nós mesmos, né? Ser mais gentis. Gentis com nós mesmos. Exatamente. Óbvio que eu coloco assim, para mim é uma obrigação, entre aspas, assim, no sentido de se você tem condição, você tem que. Isso é muito importante na vida das pessoas, sabe? Nesse sentido. Eu estava lendo uma frase que eu tinha anotado aqui, que é a maior desculpa de todas. Eu não tenho tempo, que na verdade quer dizer, eu priorizo outras coisas. Isso. Porque se a gente for parar para analisar o dia, né? Quanto tempo você perde com o telefone? Quanto tempo você perde só deslizando o dedo, né? E vindo aquele minuto, aquela 1 hora ali, você pode caminhar próximo de casa, pode ir à academia, pode... Eu digo que quando é muito difícil uma pessoa iniciar, que ela arrume
na Força Armada a gente diz uma canga, né? Mas eu digo, é uma dupla. Uma pareia, Uma né? pareia, para poder ir junto. Por quê? Porque no dia que uma estiver mais desmotivada, o outro diz, não, vamos lá, amigo, amiga, vamos lá hoje, só mais um treino de 30 minutos, porque hoje as pessoas, pelo menos os personagens, até isso estão querendo tentar organizar um treino de 30 minutos para que seja o básico, né? Porque a gente pensa, não, academia é 1 hora. Mas não necessariamente. Se você só tem 30 minutos, que faça aquele 30 minutos bem feito, Tá ótimo. ficou, Tá ótimo. fez, né? Imagina, você vai fazer isso a vida inteira. Então, assim, tem que se adequar a essa dinâmica da vida. Então, imagine se ao invés de você entender que foi uma semana difícil, né? Que aconteceram coisas que, obviamente, estão totalmente fora do teu controle Isso. e que você não desejava aquilo e que, ok, tudo bem, e eu vou recomeçar da onde eu consigo fazer, porque às vezes a gente quer voltar lá atrás. Então, se você não tivesse essa mentalidade, qual seria? Você fala assim, nossa, que droga, não consegui cumprir minha meta. E aí, de frente a essa situação, você fala, pô, já agora não vale, né? Então, assim, infelizmente, vou parar logo isso, é melhor não fazer nada do que... Então, olha para onde a gente foi, né? Então, ao invés de pensar dessa maneira, né, aquele pensamento tudo ou nada. Não é assim, não tem tudo ou nada, hora eu tenho alguma coisa, hora eu tenho bastante, hora eu tenho menos, hora eu tenho mais, e assim a gente tem que aceitar, porque a vida, né, das pessoas funciona dessa maneira. E as rotinas mudam. Por exemplo, eu já tive uma fase de dizer que a minha segunda-feira era uma quarta. Por quê? Porque eu trabalhava o dia todo e na segunda noite eu ia para a Vox. Então, zero chance nesse dia de ter realmente atividade física. Eu chegava muito tarde e nesse dia não dava para acordar cedo, porque ia o IF muito cedo. Mas não é só segunda que começa, não é só dia 1º do mês, né? Então, nessa semana, a endocrinologista que me acompanha, ela diz isso, sua semana começa numa quarta. Minha semana começa numa quarta. Aquela semana que foi um feriado eu consegui, beleza. Essa história de que a pessoa posta, eu digo comigo funciona muito bem. Eu já fui um feriado, calcei meu tênis e fui caminhar porque eu vi um colega que postou que a academia estava só para ele no feriado. Que é o sonho, né? Aproveitou, né? Que a maior desculpinha de todo mundo é que a academia tá cheia, que você tem que esperar revezar e tal. Eu tive uma fase que eu dizia que eu ia no horário que o pessoal chama o horário dos psicopatas, 5 horas da manhã. Por que eu ia 5 horas da manhã? Porque não tinha ninguém. Eu entendo, eu acho que... Entendeu? Era muito mais vazio, então você teoricamente não fica esperando revezar muita coisa, né? Mas é um ambiente mais tranquilo, né? Eu acho que o fio da meada que você puxou, essa ideia que a gente tem de que, eu não faço porque eu não tenho tempo, ele tem várias explicações para isso, né? O primeiro a gente passa uma ideia de que existe uma quantidade de tempo que passa a valer a pena. Então tem que ter 1 hora. Peraí, então, como você mencionou. Então, acho que isso é um grande erro e por isso eu enfatizo, né? Se tiver 30 segundos para dar um pique daqui para ali, e para você tá bom, vai, entendeu? E de repente você tem para 2, 3 e isso vai acumulando. Então, acho que essa lógica ela precisa ser pensada. Outra coisa é que a nossa mente, né? Eu uso como referência um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Ele tem aquele livro famoso, né? Duas maneiras de pensar, né? Então, qual que é a questão que ele traz nesse livro? É que a gente cria relações emocionais com determinadas coisas que podem ser positivas ou negativas. Então, se você imagina só, o que vem na tua cabeça, qual é o sentimento, assim, a relação que você imagina na cabeça quando eu falo para você um ambiente de praia, conversa com os amigos. Aí você às vezes pode estar cansado, você pode estar desmotivado, mas se alguém te liga e fala assim, Ângela, e aí? Tá fazendo o que aí? Bora, estamos aqui entre os amigos, aqui, que é o pessoal que a gente gosta. Então, a tua relação com isso, ela, por mais cansado que você esteja, você vai querer. E eu uso exemplo de o pessoal que gosta de jogar uma bola, né? Eu adoro surfar, então, assim, para mim, às vezes eu tô assim, igual agora, eu tô na véspera de uma viagem, eu tô exausto, um monte de coisa.
Mas olha, eu não tenho tempo. Se eu vejo que um amigo me chama para ir para praia, para surfar, eu me organizo, eu vou dar um jeito. Então, e está muito vinculado, então, a relação que a gente tem com essas coisas. Então, se você consegue estabelecer uma relação positiva, por isso que eu acho assim, a ideia lá da motivação, ela é muito importante, mas tem uma frase, né, com um bom porquê você aguenta um qualquer como, né? E aí isso é parcialmente verdade. Para algumas pessoas muito específicas, isso é verdadeiro. Então, pessoa muito resiliente, às vezes tem um suporte, tem uma, né, uma determinação pessoal muito forte, às vezes isso dá certo. Agora, o ideal é que o caminho seja prazeroso. Então, tem vários trabalhos mostrando que quando a experiência do processo ela é positiva, ou seja, né, você vai fazer uma coisa que você olha e fala assim, isso eu acho que eu dou conta, eu consigo fazer. Aí que você tem aquelas necessidades psicológicas básicas atendidas, né? Então você chega lá, tem uma relação legal com a pessoa que está te atendendo, uns amizades. Você chega, você consegue escolher e fazer parte das coisas que você vai desenvolver. Então, assim, é muito difícil você acertar, né? Poxa, a Ângela chegou, bateu o olho nela e já dizer assim, pô, já sei o que eu vou prescrever para ela. Não, você tem que me dizer o que dá certo naquele dia. Né? A mulher com o ciclo menstrual, quanta variação tem aí. E às vezes o profissional ele tá lá preparado para uma abordagem. Não, peraí. Vamos ver, né, o que a Ângela tá podendo hoje. Às vezes ela tá mais empolgada, quer fazer um treino mais intenso, quer se desafiar, ou de repente tá num Tá cansado, o menino dormiu, acordou à noite, não fazer dormiu um bem. alongamento aqui, né? Vamos fazer uma coisa que te relaxe, né, uma coisa tranquila. Essa adaptação, ela é fundamental para que você estabeleça na tua cabeça uma prioridade e não coloque aquilo sempre em segundo plano, porque prioridade, por exemplo, você tem que acordar cedo para levar as crianças para a escola, depois você tem que ir para o trabalho porque você é obrigado, aí você vai ter que realizar todas as tarefas que você se comprometeu no trabalho, aí depois do trabalho você volta dirigindo, porque você queria voar, né, se teletransportar, mas não, você tem que dirigir às vezes 1 hora e tal. Então, tudo isso é obrigação. Aí, quando você tem todas as obrigações, a outra lista que você vai cumprir é a quê? A que eu quero. O que eu quero fazer? Para mim, se eu falar assim, pô, vamos surfar? Maravilha, eu vou embora, entendeu? Pode estar o sol do meio-dia, pode estar chovendo, trovão, eu vou todo tempo. Então aí tá na minha lista do eu quero. Tem gente que gosta e quer. Minha esposa é karateca, então para ela o karatê é tudo, ela é esse ponto, esse lugar de encontro. Mas a gente acabou que nesse momento o meu surf ele acontece esporadicamente e o karatê dela não tá rolando. Então assim, o que dá pra gente? Academia, tá? Eu amo, morro de paixão. Não, mas pô, eu chego lá, eu escolho a carga que eu vou treinar, eu pergunto pra ela, e amor, você quer fazer o quê? Ela gosta de correr. Bora correr, então vai lá, dá tua corridinha, ela volta. Pô, o ideal, se fosse olhar, né, o profissional vai lá, vai falar assim, não, o ideal seria ela pegar esses 40 minutos, ela só fazer treino de força, porque musculatura, fisiologia, e não sei o quê. Mas ela curte correr, entendeu? Então eu falo, pô, vai lá, então curte os teus 10, 15 minutos de corrida e depois a gente faz um treininho aqui junto, que é menos do que poderia, que ela talvez necessitaria naquele momento, mas é o adequado que vai dar certo. E aí, assim, a gente, hoje até, né, volta e meia, para não dizer quase sempre, ela que falei, bora, amor, amanhã, né, vamos dormir, vamos se organizar. Então, você vê que quando a gente abre essas oportunidades, começa a coisa a rolar, entendeu? Então, hoje a gente tá indo todos os dias na academia, que é uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. E você diz assim, correu 15 minutos e às vezes fez um treinozinho de 15 minutos. 2, 3 exercícios. 2, 3 exercícios para aquele dia. Ok. Aí no outro dia volta. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque se ela ficar com a sensação de culpa, que ela só quis correr, não fez a parte de treino, porque ela entende que para correr ela tem que ter uma boa musculatura, senão ela não consegue, vai se lesionar. Então, é igual a história de subir a sela do cavalo, né? Tem que, a pessoa não pode simplesmente decidir correr e agora eu vou correr uma maratona e não se prepara para isso. Você tem que entender o processo. Mas esse seu exemplo é muito feliz. Eu me lembrei de uma fala do Carpinejar,
que não foi sobre atividade física, mas foi sobre a quantidade de minutos que você pode dar uma coisa prazerosa. Por exemplo, se você marca de encontrar o seu amigo, não, vamos tomar um café, ou então vamos conversar e fica com aquele negócio. Uhum. Aí ele até usou um exemplo. Tá, faz uma visita de médico, 15 minutos. Quem não tem 15 minutos para visitar uma Exato, pessoa, né? exato. Então, quem não tem 15 minutos para fazer uma atividade física? Uhum. E dos mais motivos que eu escuto, além desses, né, de poder envelhecer com saúde, eu já escutei que eu quero segurar meus netos nos braços, Exato, exato. né? Eu quero ter saúde porque a minha família toda tem uma história de doenças cardiovasculares e tal. Mas motivos, como você diz, a gente pode até enumerar vários, mas assim, aquele ciclo motivacional para a pessoa entender a importância das primeiras experiências serem prazerosas É fundamental. é fundamental. É fundamental. E eu digo assim, né, falando com as pessoas, né, eu oriento que vocês assumam essa postura, assim, de que quando for imposto alguma coisa que tá fora do teu momento ali, que você respeite a sua decisão, né? Então, fala assim, não, hoje eu quero ser assim, porque eu noto que, e aí, como eu tô na universidade, os alunos, e a própria profissão da educação física, ela foi, eu digo assim, meio que doutrinada numa perspectiva militarista, né, de exigência, né, de performance. Então, que ela é muito legal para ver na televisão. Agora, quando você viver isso, eu acho que é para poucos e para muitas vezes até esses poucos eu convivo com pessoas que são altamente treinadas e elas reportam para mim como é difícil, entendeu? Como é cansativo, como é desgastante. Então, eu penso que esse equilíbrio ele é fundamental e trazer uma abordagem onde você buscar uma abordagem que você se sinta bem fazendo. Acho que essa é o grande segredo de uma construção motivacional De novo hábito. de um novo hábito e uma internalização. Então, você passa, né? Então, usando o exemplo da minha esposa, ela passa a não se preocupar mais com a parte estética, que é para ela uma motivação, mas ela começa a curtir, pô, ver que ela tá evoluindo num treino, ver que ela tá conseguindo correr mais, ver que ela, sabe, e também começar a olhar para isso. Então, para mim, hoje, eu gosto de me ver progredindo no treino de força. Porque você se valida. Exatamente. Você vai, como a gente já até escutou hoje aqui, né? Ai, fiquei muito feliz que eu fui para nutricionista e aumentei Tô 3 melhorando. centímetros de braço. Pô, Legal. 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 Acontece muito isso, o paciente vem para mim, esse exemplo é real mesmo, uma paciente com 97 quilos, uma senhora idosa na casa dos 70 anos, ela precisava começar alguma coisa porque estava com muita dificuldade de mobilidade. Muita dificuldade, só que ela é uma pessoa super ativa, dirige, faz supermercado, faz tudo só, mas estava com dificuldade de mobilidade. Aí começou o acompanhamento, né? Começou aos poucos com um personal, começou com uma vez na semana, 2 vezes, hoje ela faz 3 vezes na semana. Ela voltou com, acho que a última medição, acho que foi 94 quilos. Aí você faz assim, meu Deus, só 3 quilos, mas assim, uns 4, 5 meses. Só 3 quilos na balança, porque a bioimpedância deu ganho da massa muscular e o maior concentração de perda de gordura, né? Que a gente costuma dizer que o quilo do músculo, se você for olhar o tamanho, ele é muito menor do que o volume do que 1 quilo de gordura, né? Então, essas medições que a gente faz, a gente se sente mais disposto, a gente vê uma roupa mais folgada, mas quando, às vezes, não quer voltar para nutricionista ou para o médico, porque diz, meu Deus, não perdi nada. Mas quando às vezes o peso da balança está até o mesmo, mas você perdeu massa muscular e ganhou massa muscular e perdeu gordura, né? Então, são motivações pequenas, são vitórias que a gente tem que sair comemorando, sim. Pequenas vitórias. Eu acho interessante, para mim, por exemplo, quando eu vou uma sessão de treino, uma vez só, eu entrei na academia, fiz uma sessão de treino, não precisa ser uma sessão assim, né, mirabolante. Eu já me saio, assim, a tonicidade muscular muda. É perceptível as pessoas? Eu não sei, mas para mim eu sinto. Então eu me sinto melhor. Então, assim, é como se o meu corpo tivesse mais ativado, entendeu? É como se eu tivesse uma percepção do meu corpo melhor. Então, e esses estímulos, esses são instantâneos. E se você olhar para isso e não para aquilo que um dia vai acontecer,
Entendeu? Então, eu acho que essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Então, Já vê o amanhã. olhar para o que é o agora, É, entendeu? O que você está vivendo não nesse daqui a... momento. Agora, Isso. essa história de trocar, né, um sofrimento agora por um presente amanhã, isso não motiva ninguém. É só olhar, né? É, Porque quantas pessoas conseguem guardar dinheiro? É a minoria. Por quê? Porque é sofrido, porque o momento você tem que abdicar, tem que sofrer para um dia você ter. E essa coisa às vezes a gente não percebe, né? Então, são esses caminhos, né, de tentar focar mais pro agora e tentar fomentar uma experiência positiva, né? Eu nunca me esqueço de uma academia que eu frequentava. Eu chegava na academia, eu fazia natação para bebês lá, né, na Estilo, e aí chegava lá e tinha uma pipoquinha na entrada. Nossa, aquilo ali era um carinho. Eu até falo, né, o Wesley, eu sempre comento, falo, pô, que sacada boa, Wesley. é. Porque ele falou, você não tem noção tanto de pipoca que eu tenho que comprar, rapaz. Isso entrou no orçamento, mas eu coloco, ele fala, porque aquilo é uma coisa que me remete a uma coisa boa. Quem que não gosta de cheirinho de pipoca, gente? Isso. Então, sabe, são essas E a coisas. criança sente que aquele ambiente é um ambiente, né, agradável. E eu também, pô, eu chegava lá, É, comia uma pipoquinha, ficava lá, conversava. Então, assim, ambientes de convivência, ambientes que favorecem essa troca entre as pessoas, favorecem a escolha, favorecem a participação. Porque quem é que sabe mais de você? Ninguém. é. Então, eu brinco, né, com meus alunos que gostam da biomecânica, né? Você vai, o movimento do supino tem que ser acessado. Agora, e se você fizer um pouquinho diferente e não doer teu ombro, qual que é o movimento certo? Tá entendendo? Então, É. assim, essas preocupações exageradas com o que é certo, com o que tem que ser, com uma recomendação, elas têm que ser muito mais uma perspectiva do profissional em olhar aquilo e tentar direcionar gradualmente a pessoa e fazer ela mesmo, né, se perceber escolhendo e aprendendo com aquele processo e não uma meta que o profissional impõe para eles, né, como algo É. que tem que ser alcançado, senão não vale. Aí E a pessoa fica frustrada. E eu estava aqui pensando, né, sobre como causar, né, o que é que a experiência, você falou muito em experiência, pode nos trazer como motivação. Por exemplo, é, como é que eu escolho a academia? Hum. Tem que ter aula coletiva porque eu gosto. olha aí. Eu gosto de dança, eu gosto de jump. Se eu for uma hora treinar e seja 17 horas, que tá daquele jeito, né? Eu vou pra aula de dança. O marido vai fazer musculação, pra aula de dança. É um motivo para eu escolher, Sim. certo? Como você estava falando, às vezes as pessoas não querem investir no estúdio. Você tem uma experiência muito boa de estúdio. Ah, mas o estúdio é caro. Mas o que é caro para a pessoa? Vocês pagam um pouco mais, mas você vai para um ambiente que você gosta, você consegue ir, do que às vezes você vai para um ambiente mais barato e não consegue frequentar. Não, então o que é caro para a pessoa, né? Eu E acho que daí, tem um dado que casa bem certo com isso, e assim, tem 26% das pessoas matriculadas tem um levantamento que foi feito na academia, não vão nenhuma vez. Tá entendendo? Então, assim, você pagou por uma coisa que você não usou zero. Então, eu digo assim, caro é uma coisa que você compra e você não não usa. usufrui. Não usa. Então, quer dizer, agora, se você vai lá, usufrui, tem os benefícios daquilo, será que não vale? Então, eu acredito assim, infelizmente ainda na área, né, da educação física, ainda ela não tá assim, não recebe o valor que ela merece no sentido de você investir um dinheiro numa coisa que tem um retorno. Porque vamos lá, você vai pagar R$ 200, R$ 300 num ambiente desse, é bastante dinheiro para a maioria das pessoas. Uhum. Eu reconheço, e não é para todo mundo. Mas eu também reconheço que tem muita gente que pode e tem condição, que gasta em coisas muito mais supérfluas, e que se colocasse ali não faria diferença nenhuma. É. E aí prefere, às vezes, fazer uma economia que não rende. A mesma coisa é um personal trainer. Assim, não tô falando que é a minha profissão, mas para e pensa. Se você tá com muita dificuldade de sair da onde você tá e ir para um lugar melhor, É. será que uma pessoa, você colocou muito bem, tem uma pareia, né? E aí o É, profissional ser essa pessoa que te dá suporte, que tá ali isso. contigo, estimulando e norteando o teu trabalho, né? O teu desenvolvimento. Será que não vale a pena, né?
Não tô dizendo pra você ter ele todos os dias, né? Uma vez na semana ter um personal trainer, entendeu? Por que não? Então, são caminhos que facilitam. Hoje, infelizmente, a nossa rotina, a vida, ela não favorece, né, que você tenha uma rotina fisicamente ativa, né? Seria muito estranho, por exemplo, a gente tá aqui em pé, né? É, E a nossa vida é assim, você chega num lugar, numa roda, fica em pé de braço cruzado, todo mundo vai falar, senta aí. é, O trabalho, sentado. Então, hoje a gente passa mais de 10 horas por dia sentado. Não é uma coisa assim espantosa, né? No levantamento que eu fiz lá na Caúna é isso. Mais de 10 horas sentado. Quanto tempo as pessoas, em média, passam se movimentando? Porque uma coisa é o exercício que tu faz. Mas quando tu soma tudo, todo o movimento, para a maioria das pessoas dá 15, 30 minutos por semana, de uma intensidade moderada e vigorosa. Até atividades leves é muito pouco. Então, as abordagens até que têm sido as mais novas, elas têm falado de começar a trabalhar a redução do tempo em comportamento sedentário. Então, se você olha no teu dia, que momento desse teu dia que você poderia estar fazendo em pé ao invés de estar fazendo sentado, né? Então, é. começa, tô cuidando do meu filho. Pô, você pode estar sentado num banco, você pode estar em pé, ou pode estar brincando com a criança. Então, Isso. será que o que você consegue desse movimento? Eu consigo sair por exemplo, o meu trabalho, eu agora trabalho bastante em casa, eu já coloco, eu tenho um suporte, boto o computador e fico em pé. Então, assim, para mim dá certo. Então, isso funciona. Então, naquele momento do dia, eu faço dessa maneira. Então, você vê que foi uma mudança e o impacto é enorme, porque eu passo 4, 5, 6 horas num turno sentado, se eu estiver no laboratório. Então, olha a diferença do impacto. Aí, um segundo momento é aumentar o volume de atividades físicas leves. Porque se você sai do sentado, do deitado ou sentado para o em pé, já é bom. Uhum. Mas se tu consegue se movimentar, ótimo. Então você aumentou o movimento na sua vida. Depois você vai implementar atividades moderadas e vigorosas. Então eu estou falando assim, atividades do dia a dia mesmo. Então, e aí por fim, aí entra o condicionamento físico. A gente normalmente entende que a pessoa está parada, tem muito tempo em comportamento sedentário e pouco tempo em atividade física, e quer que ela saia daqui e já vai para um condicionamento numa rotina, que muitas vezes é proposta da pessoa ir 5 vezes na semana. Nossa, eu acho assim, eu estimulo muito a repensar esse modelo, e às vezes 1 hora de treino, poxa, pera lá, vamos tentar, será que não cabe uma progressão gradual? Os próprios manuais falam isso, né? E as pessoas às vezes acham assim, hoje eu vou pro primeiro dia, o professor nem botou peso. Você está parado há um bom tempo. Exato. Sua própria perna já tem um peso, o seu Exato. próprio corpo já tem um peso para o agachamento, né? Você tinha falado no início daqueles 3 pilares da motivação, né? A competência de se Isso. sentir capaz, o relacionamento de se sentir pertencente, Exato. né? E a autonomia de dar sentido ao objetivo. Isso. É a tríade, é o Exato. resumo de tudo que a gente está falando. Exato. A gente não está dizendo que não é para fazer atividade física, pelo contrário. A gente está querendo puxar quem tem dificuldade de começar, quem já está com hábito, ok, Sim. continua, né? Tem que continuar assim. Mas quem tem dificuldade de começar, não espere uma segunda-feira, não espere o primeiro dia do mês, né? Que se eu vou começar a treinar amanhã, sexta-feira. Pode ser um dia de um treino. Hoje eu não tô afim, mas eu tenho a possibilidade de ir à praia caminhar no final de semana. Caminha, brinca com o filho, joga um frescobol, alguma coisa. O exemplo da jardinagem que você conta, né? Eu Que faz com adoro. sua filha, que adoro. você faz. É movimento. Pra O mim, movimento da jardinagem, né? exatamente. Tudo é movimento. Eu vou chegar em casa, eu moro no primeiro andar. Escada. No meu trabalho, escada, entendeu? Porque hoje realmente está tudo à nossa mão. O supermercado você pode fazer pelo celular, né? O controle remoto que a gente dizia que era um artigo de luxo. Quando era criança, só tinha televisão com controle remoto no quarto dos meus pais, né?
E então a gente tem que levantar para desligar a TV, para mudar o canal, para tudo. Só que hoje a gente está com a facilidade na nossa mão e tudo que o cérebro da gente quer é conforto, Exato. É a automatização das né? coisas, é essa. Desculpinhas vão vir o tempo inteiro para que a gente não comece. Mas eu acho que o maior recado aqui é justamente dar início a esse movimento para que fique prazeroso Uhum. e que se torne um hábito, porque realmente mudar uma pessoa que vem do zero. Pensa assim, gente, olha, esse dado ele é muito alarmante, assim, se eu olho para os modelos das academias, né? Então eu tenho trabalhado nesse setor e olhado para como a coisa funciona. Não tem como você dizer que é um setor funcional se quando um dado de 100 pessoas que entram, em 3 meses, metade dessas pessoas foram embora. Não tem como você olhar para isso e dizer que está dando certo. É, Então, assim, pode ser que isso seja bom para o proprietário, sustentável nesse momento proprietário, mas no longo prazo, né, isso até o próprio negócio não se sustenta. é. Então, outro dado é que as pessoas estão cada vez. Então, eu tenho mais de 50% das pessoas, pelas medidas, quando eu pergunto para elas, elas já são fisicamente inativas, mas quando eu coloco um aparelho e avalio objetivamente. A quantidade de pessoas que passa a maior parte do tempo sentado e não se movimenta dentro daquilo que é indicado é enorme. Eu estou falando coisa de 80, 90%. Então, nesse cenário, eu fico me perguntando: será que vale a pena manter esse modelo atual, né? Será que é esse o caminho? Na minha cabeça, isso são sinais de que a educação física, né, a área de atividade física, ela vai precisar se reinventar porque isso tudo está entrando em colapso. Então, os negócios, eles estão se dando bem com isso nesse momento. Então, uma grande rede, ela se dá bem com você não indo e pagando. Mas Uhum. os pequenos negócios, os profissionais, eles não se sustentam dessa forma. Então a gente vai precisar mudar a forma de atender as pessoas, que no final, se você parar e pensar assim, tu chegar num restaurante, tu sentou lá no restaurante, e aí chega um garçom e diz assim: olha, a melhor comida é essa, e coloca na tua frente. E aí você diz assim: ué, mas eu não pedi nada, né? Aí ele falou: não, mas a recomendação é que você coma, esse é o melhor prato e essa é a melhor coisa que você tem que fazer. A gente se sente desconfortável nessa situação na hora. Fala, pô, como assim? E digo mais, o que você não sabe o que é bom pra você, quem sabe sou eu. Porque eu sou o chefe e você é só uma pessoa que vai comer uma comida. Então, quem sabe sou eu. Então, percebe como isso fica É. estranho? Agora, quando você olha pra isso e pensa assim que você pode escolher, o que que você espera de uma experiência massa num restaurante? Você chegar lá, poder personalizar seu prato, poder, né, interagir, né? De repente até olhar junto, né? Enfim, sei lá, uma coisa assim que você participa é uma experiência melhor do que aquela que você olha e diz alguém chega e bota a goela abaixo. Então percebe que hoje os modelos que funcionam dessa maneira, na minha cabeça, a tendência é eles cada vez mais perder espaço, até porque tem mais gente no mundo que tá com É. dificuldade do que gente que tá conseguindo manter o shape trincado, de conseguir ser aqueles idosos saradões, assim, eu acho ótimo aquilo, porque cria uma ideia de que isso aí, pô, agora é só você começar que daqui a pouco tu tá lá, né, fazendo barra, né, assim, que nem um É. menininho. Assim, olha, legal que tem aquele senhor que consegue, mas isso aí não é a realidade para a maioria das Não, e não pessoas. é a realidade. Você falou, porque eu recebo muito vídeo de gente que já está fazendo, mas se você for olhar a história da pessoa, uma pessoa que já está com 60, 70 anos e que não fazia nada, não foi em 2 anos que ele conseguiu aquilo ali. É, Entendeu? No mínimo que, pelo menos com 50 anos começou a fazer atividade, né? exato. E assim, de repente pegou a fase da aposentadoria e pegou a história do tempo e se motivou e foi se validando, foi vendo que aí ok, tudo e que seja de Beleza. inspiração E para tomara, outros, e né? tomara que dê certo pra você também, que tá vendo a gente aí. Mas assim, se você for achando que de cara é a mesma coisa tu abrir uma quitandinha ali na esquina e achar que você vai ficar milionário, entendeu? Então, assim, tem coisa que não rola. E se inspirar nisso aí, pra maioria, acaba sendo mais contra do que a favor. Porque tu olha lá, um cara bombadão, fortão, que dedica a vida inteira, faz de tudo pra aquilo dar certo. E dizendo pra você que ele tem que fazer daquele jeito, pô, é muita ingenuidade, entendeu?
Não tem como você construir um negócio daquele. Aí eles vendem como se fosse, pô, vamos aqui comigo que eu vou resolver o teu problema. Olha, infelizmente não vai ser assim para a maioria. Se de repente para um ou dois dá certo e pior, né? Eu, assim, infelizmente eu vejo isso como a ferramenta principal, que é o comparativo. Olha, eu estava assim e fiquei assim, logo você que tem a tua vida do jeito que ela é e não é nada parecido com a minha, pode conseguir. Pera lá, né? É Perfeito. muita enganação. Perfeito, perfeito. Não, tá, você disse tudo, porque a gente gosta da vitrine da internet, né? É. Ninguém sabe por trás como é que, O que tá o que é que rolando. tá É igual rolando. os milionários do Tigrinho aí, né? Tudo É. é fácil, é legal, mas na prática a gente olha e vê que a coisa não é bem Não assim, é né? bem assim. Foi que eu disse a você que a hora ia passar. Eu tava olhando, dei uma olhada, falei, nossa, Foi que eu disse que eu não ia voou, bater a pauta aqui. voou. Foi. Muito legal. Eu queria já agradecer, Hassan, por prontamente você aceitar vir conversar com a gente aqui, porque isso é uma nova perspectiva, né? É uma maneira da gente tentar atrair a pessoa para a atividade física, acolhendo, vendo a necessidade e entendendo que é um processo gradativo que vai gerar uma boa experiência e que a pessoa continue no processo. Exatamente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, dissesse como as pessoas te acham, se tem rede social. Ótimo. Primeiro eu queria agradecer o espaço, para mim foi muito legal. Muito bom. Eu me sinto assim, né, numa oportunidade de falar, eu gosto, adoro falar sobre esse tema. E, assim, um público que eu adoro, né? Eu tenho já um projeto com os idosos, né? O pessoal da terceira idade. Então, assim, quando eu vi que você tem essa pegada, eu falei, vai ser legal que abre, né, essa Abre. para esse público também. Então, eu acho assim que a minha sugestão é que para todo mundo que for começar, comece, né? Primeira coisa, comece do jeito que você conseguir, né? Da maneira que for bom para você, né? Entenda e sempre tente validar isso olhando para aquilo que faz sentido para você, né? Então, a dança que é para estar perto do povo, né? É um vôleizinho no final de semana, entendeu? Então, qualquer oportunidade que tiver, né, não deixe de aproveitar, né? Então, e para me encontrar, eu tenho, né, o grupo que é Psicofísio. Então, lá na universidade a gente tem trabalhos voltados a essa temática, né? Eu tenho essa parceria com a CAURN, então é, consigo mostrar um pouco desse trabalho que a gente faz na universidade por ali. Então, Perfeito. é um grupo eu tenho esse perfil no Instagram e tem lá também o meu, às vezes eu coloco um pouco da minha rotina, né? É como eu te falei, né? Eu admiro muito o teu trabalho, né? Eu vejo como, eu sei o quanto é difícil fazer essa parte de comunicação, Isso. principalmente para quem que acaba sendo uma vida dupla, né? É. Então, eu fico inspirado, né? E vendo todo o teu trabalho. E fico, né, com aquele recado, falo, pô, tem que começar também, né? Então, É. às vezes eu penso, eu falo para os outros, eu tenho que fazer também, é começar do jeito que dá, né? Começar do jeito que dá. Do jeito que É como dá. a gente estava contando nos bastidores, né? Eu não comecei agora, em 2025, né? Todo esse processo de preparação para esse movimento que está acontecendo agora começou lá em 2020. Isso. Então, eu fiquei muito feliz pela conversa. Eu sabia que ia ser nesse sentido, porque no dia que eu assisti sua palestra, eu fiquei assim impactada para mim e a maneira como abordar uma pessoa que é sedentária para começar, né? Como é que eu vou tentar motivar e que a pessoa tenha uma melhor experiência e validar e acolher essa pessoa para que comece o novo hábito da atividade física, né? Muito bacana. Foi muito bom. O arroba lá da Psico... É @psicofísio Físio UFRN. E o seu arroba... Hassan. HAS, eu vou botar aqui na descrição, tá? Tem que soletrar. Hassan MF20, porque Hassan, ele tem o sobrenome todo árabe, tá? Não é eu soletrei aqui, escrevi como é que eu ia falar o nome dele, né? E entrem no direct dele, digam que vocês assistiram, o que vocês acham, né? E agradeço a vocês que estão conosco em mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com pessoas como vocês que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável. Até o próximo episódio.